Conexão Ciência. No episódio anterior, você conheceu Sócrates e sua maneira de chegar à verdade por meio do diálogo, até a razão. Hoje, o professor José Antônio Martins vai nos contar um pouco sobre Platão e seu pensamento sobre o mundo das ideias, a verdadeira morada da alma. Bora com o professor. Platão nasce na cidade de Atenas, no ano de entre ou 428 ou 427 a.C., e morre entre ou 348 ou 347, ainda também antes de Cristo. Então, ali na passagem do final do século V para o século IV antes de Cristo, em Atenas, que era uma cidade autônoma do que seria hoje a Grécia contemporânea. Platão desenvolve toda a sua carreira filosófica nessa cidade, na cidade de Atenas. Foi inicialmente discípulo de um outro filósofo, que é Sócrates, da qual a gente tem a maior informação sobre Sócrates. E Platão vai escrever grandes obras e um dos seus grandes discípulos será um outro grande filósofo, que será Aristóteles, né? De Platão poderíamos falar muitas coisas, mas vamos só talvez sintetizar alguns pontos. Eu acho que o primeiro ponto a ser sintetizado é a noção de dialética, né? Quando olhamos os textos de Platão, que nos chegam até os dias de hoje, talvez ele pode até ter escrito mais, mas o que foi legado a nós durante todos esses séculos, são textos organizados sobre a forma de diálogo. São os famosos diálogos do Platão. Quase toda a obra platônica é organizada sobre a forma de diálogo. E aí convém atentar um pouco, né? Por que Platão escreve sobre a forma de diálogo? A forma de diálogo tem um aspecto que é derivado do modo como Platão entende a busca da verdade. Para Platão, nós temos que partir do princípio que cada indivíduo tem um logos dentro de si, e é no confronto dos logos, nessa oposição dos logos em debate, que nasce, portanto, uma ampliação desse conhecimento que já está em si. Então, a dialética é a realização desse debate, né? De um debate entre dois indivíduos, né? Dois seres humanos, portadores de logos, portanto, portadores de conhecimento, de razão, e é do confronto dessa razão que se amplia a razão, ou seja, o conhecimento de cada um dos contendores, dos debatedores. Um grande exemplo é o famoso texto de Platão chamado Mênon. É um diálogo, né? Mênon é um sofista, daqui a pouco eu vou falar rapidinho dos sofistas. Platão escreve sempre sob o pseudônimo de Sócrates. Então, é um diálogo entre Sócrates e Mênon. E Sócrates vai conversar com Mênon e fala: Mênon, eu vou mostrar para você como que é o conhecimento. Na verdade, o debate do texto é sobre se a virtude poderia ser adquirida ou não. Se a pessoa nasce com virtude ou se a virtude é adquirida. E aí o debate se amplia e fala: então, portanto, vamos ver se a razão está na pessoa, se a pessoa adquire a razão. E aí, Sócrates faz um desafio a Mênon: me chame um escravo que nunca tenha saído da casa. Isso é importante, porque se ele saiu da casa, ele pode ter adquirido esse conhecimento fora. Então, alguém que sempre esteve aqui, que eu vou mostrar para você. E aí o Mênon chama um dos escravos, que não tem nome, é até hoje nomeado, você não sabe qual é o nome do escravo. E Sócrates, né, que é o personagem aí do texto do Platão, começa a dialogar com esse escravo. E aos poucos o diálogo vai avançando, e o diálogo, um escravo versa sobre a natureza do triângulo retângulo. Ao longo de todo o diálogo, você vai vendo os passos daquilo que seria a demonstração do teorema de Pitágoras, aquele teorema do qual a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, no diálogo entre o filósofo e o escravo, vai ficando cada vez mais claro que o escravo tinha já esse conhecimento, o conhecimento do teorema de Pitágoras. Apenas precisava passar por um processo adequado de debate, né, de condução do argumento, para que ele, escravo, tivesse consciência do seu saber. Com isso, Platão prova, portanto, que o conhecimento está na pessoa, e é pela dialética, por esse exercício do debate, que nasce a consciência do saber que você já tem. Não é que você adquire o saber já está em si, ele precisa vir para fora, ele precisa emergir, e ele emerge pela forma do debate. Então, a dialética não é apenas um estilo do texto. A dialética é, para Platão, o modo de aquisição da verdade. O modo como a verdade pode ser obtida. O modo como a verdade ganha consciência. A palavra consciência não existia na época. Nós diríamos hoje, então, essa consciência de que você tem o conhecimento. Mas atenção, agora temos que dar um passo além.
falava de verdade, mas a verdade é um problema, porque no fundo, quando você quer investigar as coisas, o que eu vejo das coisas, né? Eu quero entender o mar, eu quero entender a natureza, enfim, todos os elementos nós chamamos de natureza. O nome que os gregos dão para a natureza é physis, esse mundo da física, tudo aquilo que nos rodeia, né? As plantas, os animais. Quando eu quero saber o que eles são, né? Então é uma busca de entender a essência dessas coisas. Qual é o problema? O que eu alcanço, o que eu consigo atingir das coisas? Aquilo que me aparece, aquilo que me toca imediatamente. Mas isso que me toca imediatamente participa, ele é uma parte da coisa, ele não é a coisa em si. Então, por exemplo, o vermelho que eu vejo numa rosa, ele já é o vermelho em si? Não. Ele participa da ideia do vermelho. Por quê? Porque o verdadeiro vermelho, ele não está nas coisas, ele está para além das coisas. Esse para além das coisas, o Platão vai denominar o mundo das ideias. Ideias como logos, né? O logo onde as coisas estão puramente, sem nenhuma sensação. Então, o que seria, quando eu olho todos os cavalos, eu quero entender a natureza do cavalo. Vamos chamar assim, a cavalidade do cavalo. Ora, onde está essa essência? Não está no cavalo que eu vejo. Ele está para além do cavalo, mas a gente só conseguiria atingir de fato se eu tirasse a matéria, os aspectos sensíveis, né? A cor, o tamanho, o peso. Ora, isso é impossível nesse mundo, só seria possível no mundo para além das coisas sensíveis, porque esse é o problema também, não das coisas, também de nós seres humanos, que nós temos duas partes, segundo Platão, um corpo e uma alma. Onde que está o conhecimento? Na alma. E o problema é que o corpo me atrapalha, tanto que a alma está presa ao corpo. Então o esforço na vida humana é você tentar se desvencilhar deste corpo que te limita, que te reduz, que impede você de conhecer a verdadeira essência das coisas para que a alma conheça. Então, a hora que a alma de fato se separar do corpo, a alma vai conhecer perfeitamente as essências das coisas e, portanto, vai ter um conhecimento pleno. É óbvio, não nessa vida. Então, o que nessa vida dá para você fazer, nessa condição terrena, é esse esforço de tentar cada vez mais se aproximar desta verdade das coisas, que é inatingível, mas dá para já conhecer bastante coisa, dá para se aproximar bem. Isso gera em Platão uma coisa que ficou até hoje conhecida, que é a diferença entre um mundo sensível e um mundo inteligível. Então você tem um mundo aqui das sensações, esse mundo físico, e separado dele um mundo das ideias. Não é um mundo das ideias que está lá para cima da lua. Não, o mundo das ideias seria a essência das coisas, mas a gente não consegue atingir com esse nosso corpo, por causa do nosso corpo. Mas uma vez a alma separada do corpo, ela atingiria essas ideias. Claro, como sempre teve essa imagem ao longo da história do mundo ocidental, de que o céu está acima da terra, então essa alma se separa do corpo e vai até o céu, né? E lá no céu conheceria, portanto, as formas perfeitas, a razão. E aí, por exemplo, você não vai ver este vermelho de uma rosa, você vai ver o vermelho. Você não vai ver o que é um cavalo, né? Este cavalo, Pégasus. Você vai ver a noção de cavalo. E lá, então, você vai conhecer perfeitamente. E ainda poderíamos falar de Platão, que Platão foi um grande influenciador da filosofia posterior. Nós vamos ter, depois que Platão morre, uma série de filósofos ao longo do tempo vão seguir Platão, inclusive no seu método, que é a dialética. Então você vai ter ao longo da história da filosofia uma série de pensadores que vão escrever sobre a forma de diálogo, né? Essa forma de diálogo que justamente mostra esse esforço de busca do conhecimento. É óbvio que aquilo que nós vamos chamar de dialética, né, esse modelo, ele vai se reproduzir em vários momentos da história do pensamento, mas é claro, toda vez que ele se reproduzir, com alguma diferença, com alguma variação. Acho que agora sim temos talvez algumas ideias gerais deste filósofo grego que é Platão. Demais, né? Para ele, o mundo dos sentidos seria a mudança e o das ideias a verdade imutável. Quer conhecer Aristóteles, aluno de Platão? Confira o próximo episódio. Conexão Ciência.